Fala aí, rapaziada, belezinha? Bom, essa aula que você tá prestes a assistir é uma aula do meu curso especialista em armas curtas, tá? Mas eu decidi que eu vou disponibilizar algumas aulas aqui de graça pra vocês e dependendo do engajamento, eu continuo postando, eu posto mais aulas. Então se você curtir, se inscreve, curte, compartilha. E se você quiser me apoiar ainda mais, eu vou deixar na descrição o link pro meu aplicativo que tá na Play Store, tá? Eu desenvolvi um aplicativo de gestão de armas de fogo. Cara, tem tudo lá: treinamento, quiz, catálogo de armas, gestão de custo de munição, tem tudo. O aplicativo tá muito completo, eu tenho certeza que você não vai se arrepender de baixar, tá? Então se você quiser realmente me dar aquele apoio legal, não te custa nada e me ajuda muito, especialista em armas da Play Store, dá uma olhadinha aí na descrição, beleza? Valeu e boa aula para os senhores. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do seu curso especialista em armas curtas. E bom, agora a gente está entrando um pouquinho na energia em joule das munições. E aqui tem um ponto muito importante que a gente precisa tratar, que é a energia cinética. Por quê? Porque o joule está diretamente relacionado à energia cinética. Aliás, o joule é a energia cinética de um disparo de arma de fogo. Então qual é o assunto que a gente realmente precisa abordar? É o stopping power, o poder de parada. O stopping power, o poder de parada, ele é um mito que já foi desmentido há anos. Há muitos anos ele já foi desmentido. Mas ainda assim, até hoje, se você entrar lá no site da CBC, ainda vai ter lá munições lá com propaganda, com maior poder de parada, a melhor tecnologia em stopping power. O stopping power ainda é utilizado até hoje como uma moeda de divulgação, né? É um mito que já foi desmistificado há 50 anos, há mais de 50 anos, há quase um século. Já faz quase 100 anos que isso já caiu por terra, mas ainda é amplamente debatido, discutido e até mesmo aprovado por muitas pessoas. Eu já vi instrutores de tiro falando sobre stopping power como algo real, como algo existente. Então a gente precisa falar um pouco sobre o stopping power. Para começar, o que é o stopping power? O stopping power é uma teoria que foi criada por volta de 1903 a 1920, de que poderia-se ter um calibre que pudesse incapacitar um indivíduo com apenas um disparo. Que você pudesse ter uma transferência de energia cinética tão grande para o corpo que você pudesse incapacitar o agressor com apenas um disparo. O stopping power não passa de um mito que já foi refutado por cientistas e por estudos científicos há quase um século. Então, o stopping power ele se baseia basicamente na transferência de energia cinética. O que é essa transferência de energia cinética? Quando tem um corpo viajando na direção de um outro corpo que está em estado de inércia, este corpo vem em velocidade, acerta neste corpo que está parado e coloca este corpo em movimento. Isso é transferência de energia cinética. É quando um corpo em movimento coloca outro corpo em movimento. Como acontece, por exemplo, numa sinuca. Quando você atinge a bola branca atinge uma outra bolinha que coloca aquela bola em movimento. Só que a transferência da energia cinética ela depende de dois fatores: da massa dos dois corpos que estão colidindo e da área de contato dos dois corpos que estão colidindo, certo? Pensa só um pouquinho aqui comigo agora. Vamos falar do ponto .40 Smith Wesson, né? O calibre ponto .40 Smith Wesson nasceu com o mito do stopping power. É por isso que eu falei na aula passada que o ponto .40 Smith Wesson é o fracasso do mundo do tiro e pedi para ninguém me bater ainda por causa disso. E agora você vai entender o porquê que eu estava dizendo isso, tá? Então vamos usar o ponto .40 Smith Wesson como exemplo aqui. O peso do projétil do ponto .40 Smith Wesson é de 185 grains, tá? Não é gramas, é grains. Vamos ver quanto dá 185 grains? 185 grains dá... 180 grains, desculpa. O ponto .40 Smith Wesson é 180 grains. 180 grains dá 11,66 gramas. Contra um corpo, né, um ser humano, de aproximadamente quanto? No meu caso, 89 mil gramas. Então a gente está falando de 11 gramas contra 89 mil gramas. O ponto .40 Smith Wesson
ele é 10 milímetros por 21, então ele tem 10 milímetros de diâmetro. Nós estamos falando de 1 centímetro de diâmetro contra um corpo que tem quanto de área para ele atingir? Então, a transferência de energia, num caso desses, ela tende a zero. Não existe transferência de energia, é muito pouco provável, porque a gente está falando de discrepâncias muito grandes de valores. A transferência da energia cinética, isso fisicamente falando, tá? Ela depende desses dois fatores, da área de contato dos dois corpos e da massa dos dois corpos. E quando a gente fala de um projétil de uma arma de fogo, a gente está falando de diferenças muito grotescas. A gente está falando de diferenças de uma área de 10 milímetros para uma área de 1 metro quadrado e de um peso de 11 gramas para 89 mil gramas. Isso é, não existe uma transferência de energia cinética, fisicamente falando, neste caso. Então, a gente já entendeu que a transferência de energia cinética é irrelevante nesse caso. Mas ainda tem a lesão, né? A cavidade permanente, a cavidade temporária, a perfuração que o projétil causa no corpo. Sim, ainda existe, mas é uma lesão pequena, tá? É uma lesão de 1 centímetro de diâmetro. A gente está falando de uma lesão pequena. A menos que o disparo atinja órgãos que são vitais para o funcionamento do corpo humano, você não vai parar uma agressão com apenas um disparo, independente do calibre que você esteja utilizando. E muitas vezes, mesmo acertando regiões vitais, você não gera poder de incapacitação imediata, porque isso não depende do calibre, isso depende do fisiológico, da parte fisiológica. Isso depende do corpo do agressor que está recebendo os disparos, tanto da parte fisiológica quanto da parte psicológica do agressor que está recebendo os disparos. Para não falar que o stopping power não existe de maneira nenhuma, ele até existe, mas não está no calibre, não está na munição que você está utilizando. Está no corpo da pessoa, certo? Se você acerta um disparo no tronco cerebral ou na coluna cervical da C1 a C7, desliga o disjuntor antes mesmo da pessoa perceber o que aconteceu. Então, só que isso independe do calibre, tá? Acertar o tronco cerebral ou a coluna cervical da C1 a C7 pode ser um 22 em LR. Pode ser um .22 LR, você vai desligar o disjuntor da pessoa. Então o stopping power ele não depende da munição, não depende do calibre que você está utilizando. Ele depende exclusivamente da parte fisiológica e da parte psicológica do indivíduo que está recebendo os disparos. Só para que você tenha uma pequena ideia do que é que eu estou dizendo, eu já vi um caso onde um rapaz estava caído no chão, já quase desmaiando, porque ele achou que ele tinha tomado um tiro. Ele nem sequer tinha sido acertado, nem sequer tinha sido alvejado pelo disparo. Ele estava caído no chão e quase desmaiando porque ele achou que ele tivesse sido acertado. E eu vi um caso, e esse você mesmo pode procurar lá no YouTube, de um caso de um policial americano, um policial norte-americano dos Estados Unidos. Ele efetua 8 disparos de 9 milímetros Luger contra o tórax de um agressor. Ele teve que efetuar 8, ou foi 8 ou foi 9, acho que foram 9. No 9º disparo que ele acertou no tórax do indivíduo, aí o indivíduo cai ao solo, e não foi por conta do calibre, foi por conta do efeito halo. Por isso que na defesa pessoal não se fala em stopping power, não se fala em precisão, se fala em saturação, tá? Porque aquele indivíduo que estava vindo na direção do policial e o policial efetuando disparos contra ele só veio ao solo por conta da quantidade de perfurações que ele tinha no corpo. A vazão de sangue foi muito intensa e ele entrou em choque hipovolêmico por perda de sangue, que é o que é chamado na balística por efeito halo. Quando você abre uma quantidade de buracos tão grande que você causa uma vazão de sangue tão grande que a pessoa entra em choque hipovolêmico muito rápido. Isso é o efeito halo. Por isso que na balística, né, a melhor técnica de defesa não é você ter a melhor precisão possível, acertar as regiões vitais. Não, é a saturação. É você conseguir agrupar a maior quantidade de disparos possível no menor tempo possível, para que você consiga gerar a maior quantidade de cavidades permanentes no corpo do indivíduo que está recebendo os disparos,
para que você gere uma intensa vazão de sangue e o agressor entre em choque hipovolêmico da maneira mais rápida possível. Então é isso que é tratado na balística como eficiente em uma situação de defesa, em uma situação de combate. E não o calibre que você está utilizando, porque o calibre não vai fazer diferença nesse caso. Sobre o stopping power, tiveram cientistas que chegaram a fazer um estudo com pêndulo cadavérico. O que é um pêndulo cadavérico? Eles penduravam cadáveres que foram doados à ciência, né, de pessoas que doaram seus corpos à ciência. Eles penduravam, né, por ganchos mesmo, penduravam os cadáveres e efetuavam disparos com diversos calibres nesses corpos para ver o quanto esses corpos iam se movimentar com o impacto do projétil, né, com a transferência de energia cinética. Né? 15 anos depois, né, de estudos, um dos cientistas chegou a falar que foi a maior perda de tempo para a ciência, porque essa teoria de transferência de energia cinética vai diretamente contra as leis da física. Então, ele disse que foi a maior perda de tempo da ciência passar 15 anos estudando algo que vai contra a lei da física. Então, qual é a conclusão que nós chegamos? O stopping power, ele não existe. É um conceito já completamente desacreditado. É um mito que já foi desmistificado há muitos anos. Então, por que ele ainda está em evidência até hoje? Por que existe o calibre .40 Smith Wesson que foi criado através do stopping power? Porque em 1986, o FBI se enfiou numa troca de tiro, se eu não me engano foi com assaltantes de banco, foi bandidos. Ele se meteu em uma troca de tiro com bandidos, né? E após trocentos disparos, né, que os agentes do FBI realizaram, nenhum dos bandidos foi incapacitado e, se eu não me engano, um dos agentes do FBI ou foi morto ou ficou ferido, alguma coisa assim. E aí o FBI culpou o calibre, certo? Eles utilizavam na época o 9mm Luger, né, em 1986. E aí, aquela velha história, a culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. O que aconteceu ali foi que os agentes do FBI deram trocentos tiros e não acertaram os tiros nos bandidos, entendeu? Eles não acertaram. E aí depende do calibre que você está utilizando. Se você não acerta o tiro, a pessoa não cai, né? Bom, exceto aquele caso que eu citei que o cara caiu achando que tinha tomado um tiro. Mas isso não é uma coisa comum de se acontecer. Então, o que aconteceu nessa ação do FBI foi que eles não acertaram os tiros nos indivíduos. Mas o FBI culpou o calibre, falando que o calibre, o 9mm Luger, era um calibre muito fraco, era um calibre que não tinha poder de incapacitação, eles precisavam de um calibre com maior stopping power, e aí eles reviveram o mito do stopping power e pediram para que criasse um calibre com maior poder de parada para ser utilizado pelas tropas do FBI, né, da Polícia Federal Norte-Americana. Eles tentaram, no início, usar o 10mm alto. O problema é que o 10mm alto, o 10x25, ele é extremamente enérgico. Então, principalmente as mulheres do FBI começaram a ter muita dificuldade de controlar o recuo da arma nos testes que eles estavam fazendo. Então, eles pediram que desenvolvesse um calibre a partir do 10mm alto que fosse uma maior tecnologia no stopping power e não sei o quê. E assim nasceu o 10x21, o .40 Smith Wesson. Isso é, o .40 Smith Wesson, ele nasceu através de um mito. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre o .40 Smith Wesson agora na próxima aula, que eu vou mostrar para você todos os calibres, né? Os dados técnicos de cada calibre. E quando eu chegar no .40 Smith Wesson, a gente vai conversar um pouquinho sobre ele e o porquê que ele é o fracasso do mundo do tiro, tá? Então, é por isso que o mito do stopping power ainda é tão vivo até hoje. A culpa é do FBI, é por isso que as polícias do Brasil inteiro utilizam o .40 Smith Wesson, porque as polícias se baseiam, né, no FBI. Hoje o FBI já voltou para o 9mm Luger, porque viu que não faz a menor diferença, né? A única coisa que você consegue com o .40 Smith Wesson é aumentar o preço da munição e o desgaste da arma. Você não ganha mais nada além disso.
Então, eles acabaram voltando já para o 9mm Luger, mas as polícias, principalmente daqui do Brasil, se mantiveram com o .40 Smith Wesson, exceto a Polícia Federal, que conseguiu se livrar dessa bucha e continuou com 9mm Luger, tá? Então, agora sobre os calibres e sobre as especificações técnicas de cada munição, você vai ver comigo na próxima aula. Eu espero que tenha ficado entendido a desmistificação do mito do stopping power e o porquê que eu precisei falar disso. Na próxima aula, a gente vai falar sobre energia em Joule. E energia em Joule é energia cinética. E a energia cinética, infelizmente, é associada à transferência de energia cinética, que é o conceito base do stopping power, que não passa de um mito, porque no caso de um disparo de uma arma de fogo, um projétil pequeno e leve não tem transferência de energia cinética contra um corpo humano que é gigantesco e extremamente mais pesado. Então eu precisei falar sobre isso e eu te vejo na próxima aula para a gente conversar um pouquinho sobre a energia em Joule e as especificações das munições.